Grilo, satisfação ter você aqui com a gente. Muito obrigado por gentilmente ter atendido aí nosso convite. Sabemos que você é um cara muito ocupado. Como é que você tá, meu irmão? Obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade. Sem ele, nada isso aqui estaria acontecendo. Obrigado ao Perdidos na Gringa, o meu primeiro podcast. Estou super feliz, super excited. Muito... Primeiro de muitos, com certeza será o primeiro de muitos. Para a gente contar um pouco da nossa história aqui para vocês e para os nossos espectadores. Beleza, e se tratando de contar a história, a gente quer saber um pouco do começo da sua história no Brasil, como que você veio parar aqui nessa terra linda, nos Estados Unidos, mas eu queria que você falasse um pouco primeiro como é que era a sua vida lá no Brasil, de onde você é de lá, falasse um pouquinho pra gente o início da sua vida aí. Boa noite. Eu sou de Brasília, natural de Brasília. Pô, tu é meu conterrâneo, cara. Sou de Brasília também. Não candangos, viu? Brasiliense, galera, visto, né? Brasiliense. Candango é os caras que foram construir a cidade lá no começo. Isso. Então, eu nasci em Brasília, eu sou de 79, eu tenho 42 anos. E eu comecei no mundo das lutas bem cedo mesmo, a partir dos 3, 4 aninhos de idade. Eu tenho um super-herói que se chama Idelbrando José de Lima, que é meu pai. Ele que me introduziu nas lutas. Inclusive, ele é militar da aeronáutica, entendeu? Uhum. E ele praticou lutas, defesa pessoal na academia da Força Aérea Brasileira. E ele me introduziu a fazer a primeira luta em Brasília no judô. Eu comecei a treinar o judô desde os 3, 4 aninhos, pequenininho ali. Tinha um centro olímpico ali dentro da nossa cidade que se chamava Defé. No centro esportivo ali do Nilson Nelson. Sim. Com Mané Garrincha. Então, eu fazia de tudo. Eu fazia vários esportes. Então, eu fazia futebol, que é a paixão de todos nós brasileiros. Sim. Né? E fazia lutas também. Fazia o judô, o karatê, a capoeira. Meu pai sempre me fez fazer esportes desde pequeno, porque para mim ocupar o meu tempo, a minha cabeça, e para mim ter um bom caráter, porque a luta te traz caráter pessoalmente, te traz educação, disciplina, né? Uhum. E outros fatores que inclui aí no requisito de melhores coisas para a sua vida, né? Crescer o comportamento, obediência e foco nos estudos, uhum. E educação dentro de casa, respeito ao próximo, respeito aos mais velhos. A luta, tudo faz a diferença na vida de um ser humano. E foi isso, eu comecei desde pequeno e essa paixão foi aumentando cada vez mais. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, como toda criança brasileira tem um sonho. E eu cheguei a jogar em alguns times amadores, fiz teste no Flamengo. E na época, as condições para viver no Rio de Janeiro era muito caro. E transporte... Brasília é longe também. Perigoso. Minha mãe ficava muito com receio. E aí acabou que Deus me levou para outro caminho do lado esportista, da parte do jiu-jitsu, da parte de virar lutador profissional. Como foi esse encontro aí com o jiu-jitsu? Como que deu essa reviravolta aí? O jiu-jitsu começou na minha vida assim a abrir meus olhos na época de 92, quando o Gracie, o Royce Gracie, aqui nos Estados Unidos, com seu irmão Rorion, que é o criador do UFC, que foi a família Gracie que criou hoje uma maior potência de lutas. E eu e meus amigos começamos a assistir as lutas nos primeiros UFC, entrava o Gracie de kimono e, cara, ele batia... Que negócio old school mesmo. Old school, e aquela coisa impressionante, ele pegava adversários diferentes de tamanho, peso, e aí ele com o negócio era mais porrada naquela época, não tinha tanta regra, né? Como é hoje. Uma coisa muito meio que terrorista. As pessoas antes... Eu já vi alguns vídeos, velho, era bravo. Assim, falava, Chinela cantava bonito, filho. Isso não é pra você, não. Isso não é pra mim, não. E aí, com o desenvolvimento da família Gracie,
Na minha cidade, em Brasília, tenho alguns mestres que foram para Brasília, na criação de Brasília, começar a morar lá em Brasília, e trouxe o jiu-jitsu, alguns cariocas, um finado Beto Ferrão, a família Barreto, e eles começaram na minha cidade, ali na Asa Norte, a família... Sim. O Barreto com o Beto Ferrão, o Mestre Del, ali numa academia Scala, que se chamava na Asa Norte, ali na... Isso foi nos idos de, mais ou menos... 95, 94, 96. Caramba, você já é bem das antigas aí com a galera, hein? Eu fui lá fazer umas aulas de jiu-jitsu, que tava uma febre, todo mundo assim, treinando, começando a treinar jiu-jitsu. Mas eu era do karatê, do judô e da capoeira, né? E, pô, alguns amigos meus começaram a treinar esse jiu-jitsu e aí eu falava, não, isso daí não é coisa pra homem não, agarração, suor indo no rosto do outro, umas posições diferentes, né? Isso daí não é pra mim não. E aí meus amigos falaram, olha, essa é a arte marcial mais eficaz, mais eficiente que você vai adquirir na sua vida. Eu acho melhor você começar a treinar o jiu-jitsu, que vai ser uma solução muito importante no seu autoconhecimento de artes marciais. E como foi, né? E como tá sendo, né? E tá sendo. E aí, meus amigos, um amigo meu chamado Orlando, o apelido dele de Ratinho, não sei se ele deve estar assistindo. Em algum momento, certamente, ele vai ver. Ele foi um dos caras que falou assim, vamos lá treinar jiu-jitsu, eu tô começando a treinar lá com o Beto Ferrão, com a Assis. Eu falei, pô, mas e o jiu-jitsu era muito caro, era mais pra sociedade média. Tinha uma grana a mais, né? Mais funcionário público ali de Brasília. Porque desde a época dos Gracies, no Rio de Janeiro, eles já eram uma arte marcial mais pra uma galera diferenciada, mais pra uma galera com alto poder aquisitivo. A galera com mais grana. E aí, ele me convidou, eu fui lá, fiz 1 semana, 2 semanas, mas não tinha dinheiro. E o professor falou, não, você leva muito talento, fica aqui, a gente dá um jeito. Eu falei, pô, professor, mas tem que pagar, não sei o quê, eu tô sem dinheiro. E eu, na época, perguntei pro meu pai. Meu pai falou, não, você já faz muitas lutas, é melhor você continuar aí no karatê, na capoeira, eu não vou pagar pra você, não. Porque, tipo, era muito mais caro do que as outras que você já fazia, né? Muito mais caro, assim, um valor bem mais alto. E aí, eu fiquei meio que triste, assim, e alguns amigos meus começaram a treinar, assim, debaixo do prédio, do bloco, assim, fazer posições, treinar jiu-jitsu na grama. Pode crer. Tipo, os que ia pra academia, depois ia lá treinar, e você ia lá ver os caras lá. Na academia, eles treinavam e depois eles ficavam debaixo do bloco, treinando, repetindo os golpes. Aí, Grilo, isso daqui que é o jiu-jitsu, vamos fazer. Eu não quero isso não. Mas foi que um dia, assim, a vontade foi muito e os convites foi tantos, e um amigo meu chamado Matheus, o Maia, me convidou para ir começar a treinar jiu-jitsu numa academia que tinha um professor muito bom que veio do Rio. Certo. E o nome dele é Jucão, Ailson Brits. Jucão, o apelido dele. Fenomenal, assim, no jiu-jitsu. E veio pra minha cidade na época, assim, em 95, 96. De estilo Gracie também. Tudo faixa preta do Gracie. Ele é carioca de Teresópolis. Certo. E aí ele começou a treinar jiu-jitsu com a academia, uma equipe chamada Serrana, em Teresópolis, mas ele era faixa marrom, já estava se destacando nas competições. E aí, através de um amigo, ele recebeu um convite, foi começar a treinar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Entendi. Na nossa equipe, que se chama... só Gracie Barra. Gracie Barra. Competition Team. Gracie Barra, because os Gracies da Barra da Tijuca. Pô, eles são de lá, né? Assim, os primeiros são da Barra, não? Começou mais no Rio, ali em Copacabana. Eu conheço pouco a história, mas já vi falar alguma coisa. Só que o nosso mestre, o Carlos Gracie Júnior, ele mudou
pra Barra da Tijuca, quando tava começando a crescer a cidade ali, já era mais afastada do centro ali. Onde tem a academia do Minotauro, né? Na Barra, ou tinha uma academia do Minotauro? Eu acho que o Minotauro tem uma academia na Barra também. Mas tem a ver com os Gracie ou não? Não tem a ver com os Gracie. Tá, então beleza. Mas o Minotauro veio da família Gracie. Porque todo jiu-jitsu, hoje em dia, no mundo todo, veio dos Gracie. Eu vou te fazer muita pergunta, tá? Porque assim, a gente conhece por cima, né? Conhece ver no UFC, ver as lutas, ver o respeito que os Gracie têm e tudo, mas a gente não conhece assim, os detalhes. Então hoje, provavelmente, você vai ter que me dar aula teórica do jiu-jitsu aqui. Né? Mas aí, voltando ao professor que veio da Barra lá pra Brasília. Aí o professor Jucão veio, começou a dar aula na Asa Norte, numa academia chamada Dalmo Ribeiro, na 706 Norte. Certo. E aí, muita gente começou a treinar jiu-jitsu, Esse meu amigo Matheus Maia começou a treinar jiu-jitsu lá. E um outro amigo meu, professor Fábio Ribeiro, que hoje é o professor, atualmente ele é o dono da academia, o que formou aqui a Academia Gracie Barra Geórgia. Ele me fez um convite mesmo, falou, não, vamos lá, você vai gostar? Não, vamos. E aí acabou que eu fui. E daí comecei a treinar e se apaixonar pelo jiu-jitsu. E já tô aí desde até hoje, graças a Deus.